paz do Senhor. Louvado seja Deus. Tem uma palavra para o nosso coração. Nessa noite, mais uma noite, para nos alegrarmos, né? Na presença de Deus, na presença do Rei da Glória. Está em Lucas, capítulo 2, Evangelho, segundo escreveu Lucas. No capítulo 2, versículo 41 em diante. Glórias a Deus. Oh, glórias! Deus é bom. Esse louvor eu gosto, que a gente cantou agora. Tremendo. Diz assim a palavra, Lucas 2,41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Ah, glória a Deus. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E ele não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Louvado seja Deus. Pode se assentar, vou estar orando. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido para sempre. Deus soberano é o Senhor, Pai. Nós te adoramos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Toda a terra, Pai, te adora e te exalta. Senhor, abençoa essa noite, mais uma vez, a palavra, Pai, que nós possamos sair daqui restaurados, transformados, curados, meu Pai. Faz o que te apraz na nossa vida, porque a sua palavra não volta vazia. Estou aqui como instrumento do Senhor. Usa-me para a glória do teu nome, Pai. Que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor fale, meu Pai, aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Jesus, desde já vai repreendendo, meu Pai, todo espírito contrário, vai repreendendo toda dispersão, todo sono desordenado. Fala conosco nessa noite, Pai. É o que nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. A palavra, o Senhor falou comigo hoje, né? Sobre essa palavra. Já ministrei ela uma outra vez. Mas hoje o Senhor me mostrou algo interessante a respeito dessa palavra, porque se você não perceber, eles estavam sempre indo para Jerusalém, né? Porque era costume, era algo que eles tinham que fazer todo ano, adorar em Jerusalém. Hoje você pode vir aqui na igreja, né? Você pode sair da sua casa, vir aqui até a igreja. Antes eles tinham que ir para Jerusalém, um lugar específico para adorar, aonde ficava lá o templo, né? E aqui eles estavam indo para comemorar, celebrar a festa da Páscoa, né? A festa da Páscoa simbolizava ali a libertação do povo de Deus do Egito, quando eles saíram do Egito. Então, eles celebravam sempre aquela festa, né? A festa da Páscoa. E quando Jesus já tinha 12 anos, aqui ele já era vamos dizer assim, um pré-adolescente, já era uma criança grande, 12 anos, eles foram, como era o costume, como era cotidiano deles fazerem, né? Como era comum. Mas uma coisa interessante que eles foram, fizeram as ofertas, adoraram a Deus e eles voltaram. E quando eles voltaram, a palavra diz que o menino Jesus ficou lá, mas os seus pais, José e Maria, não perceberam, não se deram conta, não prestaram atenção. Entende? Jesus estava com eles, Jesus tinha 12 anos, e quando eles regressam, quando eles voltam para sua casa em Nazaré, Jesus fica em Jerusalém e eles não percebem. E eu fiquei pensando sobre essa palavra hoje, imaginando quantas
nós perdemos na nossa trajetória. Aqui eles perderam Jesus, depois você vai ver que eles acham Jesus, eles encontram Jesus. Porque tudo que você pede, você pode encontrar, irmão. O que você pede, você pode achar. Nós vamos falar aqui, né, algumas coisas que o Senhor, o Espírito Santo colocou no meu espírito, no meu coração, que no meio da nossa caminhada a gente vai perdendo, às vezes perde o ânimo, perde a força, perde coisas materiais, perde coisas físicas, vamos perdendo, irmãos, tantas coisas, a esperança, às vezes tem pessoas que perdem a fé e nós vamos perdendo, e muitas pessoas não voltam para recuperar o que foi perdido. Muitas pessoas continuam caminhando sem fé, continuam caminhando sem esperança, continuam caminhando sem força, continuam caminhando sem ânimo, continuam caminhando sem aquilo que eles precisam com eles. Jesus é necessário, Jesus é filho, né? Aqui, Jesus é importante naquela casa, naquela família, Jesus é importante na nossa vida. Mas eu quero te mostrar, antes da gente falar novamente de Jesus, eu quero te mostrar quantas coisas nós perdemos na caminhada e a gente vai deixando para trás. A gente não se preocupa em buscar, em, né, pegar de volta, em trazer para a nossa vida novamente. E por isso, muitas coisas que a gente perde, a gente não volta para pegar, a gente não estou falando para você andar de passado, viver de passado, não é isso. Mas tem pessoas, por exemplo, imagina quem perdeu a fé. Se essa pessoa não volta aonde ela caiu ali, se arrepende e fala, não, eu vou voltar a ter fé, eu vou tentar ter fé. Ela vive como sem fé? Como uma pessoa vive sem ter fé? Sem crer, sem confiar? Uma pessoa que perde a coragem. Se ela não vai ali de novo aonde ela perdeu a coragem e fala, não, eu tenho que ter coragem. Ela vai viver com medo o resto da vida. Ela vai viver com traumas o resto da sua vida. Ela vai viver insegura o resto da sua vida. Vamos dar um exemplo bem bobo assim para você entender. Uma pessoa que de repente começou a ter medo, né? Pânico de estar no meio de muita gente. Se aquela pessoa alimentar esse medo porque perdeu a coragem de estar no meio das pessoas, vai chegar um momento que ela não consegue mesmo, vai precisar resolver alguma coisa, não tem condições, estrutura emocional, física, para poder estar diante daquela situação. Porque quando se perde coragem, você tem que entender, eu preciso ser uma pessoa de coragem. Não dá para viver com medo. O medo paralisa, o medo destrói, o medo faz coisas horríveis. Só para você entender. Então, o que essa pessoa precisa? Voltar onde ela teve medo, enfrentar aquilo ali e voltar a ter coragem, irmãos. A gente tem que voltar, muitas vezes, para ver onde eu perdi. Aonde eu perdi a coragem? Em que momento da minha vida eu perdi o ânimo? Quando foi que eu perdi aquela força que eu tinha, o vigor? Ontem a gente estava na TV Shalom, toda quarta-feira, né? Eu tenho um programa na TV Shalom em São José dos Campos, né? Todo mundo sabe disso. Já tem 3 anos isso. E graças a Deus, para a glória de Deus, ontem a gente estava lá e o pastor Augusto, que ministrou ontem, ele ministrou algo interessante que cabe aqui eu falar agora, rapidamente. Caleb foi um homem da Bíblia, Josué e Caleb, né? Então Caleb foi um homem que ele não perdeu na caminhada essa força, essa esperança, essa perseverança. Está entendendo? Porque é importante você caminhar e mesmo lá na frente você continuar tendo o vigor, a perseverança de antes. Não dá para você caminhar e ir perdendo no meio do caminho as coisas e deixando de lado. Porque sem essas coisas, sem esses pensamentos, sentimentos, qualidades, características, nós vamos nos perdendo até a gente se perder de Deus também. Então eu penso assim, olha só, você imagina, Jesus fica em Jerusalém, José e Maria estão indo embora, felizes da vida, porque eles já adoraram, eles já sacrificaram lá, fizeram tudo o que eles vieram fazer. Mas agora eles regressam e eles não percebem que Jesus não está naquela caravana, naquela multidão de pessoas. Eles não se dão conta, passam alguns dias ali na Bíblia, diz, ó, andaram no caminho de um dia. Né? E aí começaram a procurar ele. Depois de um dia eles começaram a procurar ele. Ué, cadê? Eles não foram embora. Deixaram Jesus, perceberam e continuaram a caminhada. Não, quando eles perceberam, eles falaram, a gente tem que parar tudo e voltar para buscar. Muitas pessoas, muitos servos de Deus, muitos irmãos em Cristo, eles perdem Jesus pelo caminho, eles perdem, né? A presença mesmo, eles perdem aquilo que Deus trouxe para nós. E ao invés de voltar onde caiu, a palavra diz
gente volta. Então tem muita gente que não volta para falar assim, não para tudo e fala, não, eu não posso caminhar mais, eu estou sem Jesus. Eu não sinto a presença, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo fazer nada. Está sem Jesus, irmão, e não volta para buscar. Ei, eu quero dizer para você, quando você perde Jesus, você perde a sua vida. Você perde a sua força, a sua alegria, seu ânimo, a sua razão, irmão. Porque nós estamos aqui, nós somos criados para adorar, nós somos criados para servir, nós somos criados, amados, para morar, para viver com o Senhor, para ter uma intimidade, para ter uma comunhão. Então, quando nós perdemos isso, pode perder, pastora? Às vezes perde. Mas você não precisa ficar sem Ele o resto da sua vida. Você pode correr atrás, você pode procurar, meu Deus, aonde é que eu perdi aquele ânimo que eu tinha de estar na igreja? Aonde é que eu perdi aquela força para dobrar o meu joelho e orar? Você correr atrás do prejuízo, buscar enquanto se pode achar. A palavra diz buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Jesus está às portas. Nós não podemos perder Jesus e continuar caminhando sem Ele. E eu vejo grandes, né, como eu falei aqui, grandes coisas na Bíblia de pessoas, percas grandes, né? A palavra não quis dizer isso. Percas muito grandes. Você vê quando o Gideão, ele convoca aquele povo, no meio daquele povo tinha uma turma enorme que tinha perdido o quê? A coragem. No meio daquela turma que era para ser guerreiros, que era para ir para a guerra contra os midianitas, a palavra de Deus diz que o Senhor fala, Gideão, avisa o povo que os covardes voltem. Então significa que no meio daquelas pessoas tinha muita gente que perdeu a coragem. Perdeu a coragem de batalhar, de guerrear, e eles tiveram que voltar, irmão. Eles não puderam fazer parte daquela batalha. Então tinha muitas pessoas covardes. Por quê? Porque um dia eles perderam a coragem e não correram atrás. Quando você perceber que algo está faltando na sua vida, corra atrás para recuperar, irmão. Eu acho engraçado, se a pessoa perder dinheiro, ela quer procurar em todo lugar para achar, né? Se a pessoa perde a saúde, ela faz de tudo para recuperar. Mas e as coisas espirituais? E as coisas que fazem você andar, caminhar, como essas coisas, a coragem, a força, o ânimo, tantas coisas? E Jesus, irmãos. Então aqueles homens, os covardes voltaram 22 mil pessoas. Eram 32 mil homens. Quer dizer, a maioria voltou, olhou para trás. Por quê? Porque um dia na vida deles, eles perderam a coragem para batalhar, perderam a coragem para guerrear, e agora eles eram taxados como covardes. E eles realmente eram. Eu não quero ser taxado como covarde, e você? A gente tem que ser pessoas de coragem. Quando você perceber que faltou a coragem em você, quando você perceber que o medo tomou conta da sua vida, volta lá naquela situação onde veio o medo, enfrenta ela. Quando você enfrenta, irmãos, você vence as batalhas, porque o Senhor vai estar na frente. Quando você passa por uma situação de medo, enfrenta aquilo, que o Senhor vai te dar vitória. Mas não quero viver a sua vida. Hoje eu tenho medo disso, amanhã eu tenho medo daquilo, daqui a pouco eu tenho medo disso, daqui a pouco você não vive, porque você só tem medo, pânico. Aí as pessoas começam a ter síndrome do pânico, síndrome de tantas coisas. Porque elas foram tendo um medinho aqui, foram ficando covardes ali, e quando vê, perdeu a coragem de viver. E vai dando várias coisas, né, espirituais, várias tragédias vão acontecer na vida daquela pessoa. A gente vê na Bíblia, irmãos, também o profeta Elias, depois que ele guerreia, né, não é guerrear de lutar, né? Depois que ele manda descer fogo do céu, a palavra diz que o profeta Elias foi um homem de Deus, irmãos, que o que ele falava acontecia. Ele mandou chover, choveu. Ele orou para parar de chover, parou de chover. Ele era respaldado pelo Senhor. O que ele falava, Deus respaldava, irmão, porque ele era um homem de Deus. E teve um momento da vida dele que ele estava lutando contra 850 profetas no monte. E ali, irmãos, ele fez uma prova ali com aqueles profetas. Olha, porque o povo de Deus estava dividido, diz a palavra, no 1 Reis, capítulo 18, vai dizer que o povo de Deus está dividido. Serviam a Deus e ao mesmo tempo queriam servir a Baal, outros deuses. É só um Deus, irmãos, que é o nosso Senhor.
E eles naquela divisão, Elias falou assim, olha, vocês têm que escolher hoje se vocês vão servir a Deus ou a Baal. E aí ele chama todo mundo para o Monte Carmelo. A palavra diz que ele fala, olha, vocês vão fazer um sacrifício aí, e eu vou fazer aqui. E o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí a palavra diz, irmãos, lá em 1 Reis, como eu estava dizendo para vocês, que ele começa, os profetas de Baal, lá de Azerá, lá, os 850 pessoas, profetas, chamados profetas, começam lá, né, a clamar lá ao Deus deles, e nada acontecia. Passou a manhã, passou a tarde, e nada acontecia. Eles começaram até a se ferir para ver, né, se Deus ouvia, via, mas não via, porque não existe. Não tinha Deus deles, esse Deus aí. É mentiroso. E irmãos, eu sei que no final, Elias ora, e o Senhor, ele faz descer fogo do céu sobre o holocausto, queima o holocausto. E aí todo mundo que estava ali teve que declarar, só o Senhor é Deus. Elias, depois de uma situação dessa, e aí eles matam aqueles profetas, 850 profetas, mentirosos, falsos, né? E depois disso, diz que tinha uma mulher chamada Jezabel na Bíblia, que era uma mulher maligna, perversa, ela ameaça matar Elias. E aí Elias foge. 1 Reis, capítulo 19, você vê Elias fugindo e se escondendo, e ele fala, a Bíblia diz que ele se senta debaixo de um zimbro, perde em seu ânimo a morte. Ah, Senhor, basta, não aguento mais, não quero mais. Ou seja, Elias perdeu o ânimo, perdeu a coragem. Um dos maiores profetas que a Bíblia já falou, naquele momento ele entrou em desespero, irmãos. Mas Deus não desampara o céu. Deus foi lá, bateu lá e falou assim, o que você está fazendo aqui? Levanta e come, porque muito comprido é o seu caminho. Deus não desampara a gente. O Senhor tem que trazer para você a força que você precisa, o ânimo que você precisa, a alegria que você precisa. Deus sempre vai trazer a presença dele diante de nós. O problema é o seguinte, você está disposto a ter, a guardar, a permanecer? Porque quando é interessante, irmão, vou até ler para você aqui, louvado seja Deus, a palavra diz, não marquei não, mas eu sei onde está, 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4, ele foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou embaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou, dormiu debaixo do zimbro, e o anjo tocou e disse, levanta e come. Aí Elias vai, levanta, come e dorme de novo. E o anjo pela segunda vez o tocou e disse, levanta e come, porque muito comprido é o caminho. Sua caminhada é muito comprida. Se levanta daí. Então Elias, a gente vê a palavra que ele perde o ânimo. Ele perdeu o ânimo porque ele pediu até para morrer. Ah, eu quero morrer, não aguento mais, estou cansado. Você está entendendo, irmão? Só que Deus visitou ele lá e falou, não, se levanta, porque você tem muita coisa para a sua vida ainda. E ele conseguiu, o Senhor levantou ele recuperou aquele ânimo. Como que está o seu ânimo? Como está a sua força? Como está a sua coragem? A palavra está repleta, podia falar várias pessoas aqui. Irmão Sansão foi um homem mais forte que tem na Bíblia. Lá em Juízes está escrito que Sansão ele tinha forças. Uma força que veio de Deus, que Deus deu para ele. Mas em algum momento da vida dele, ele se deixou seduzir pelas coisas dessa vida, desse mundo. Mulheres estranhas, e ele perdeu aquela força. Ele perdeu, irmão, aquilo que Deus tinha dado para ele. Está entendendo? Então nós estamos sempre, a Bíblia está repleta de pessoas que perderam coisas, e nós estamos sempre perdendo alguma coisa na nossa vida. Mas o importante é você recuperar o que é necessário recuperar. Tem coisas que realmente são necessárias deixar de lado, mas tem coisas que você precisa recuperar. Você precisa correr atrás. Irmão, a palavra diz que Josué é um homem de batalha. Se você ler o livro de Josué, você vai ver ele sempre guerreando, conquistando território, porque ele entrou na terra prometida e lá tinha gente já habitando. Não foi dado de mão beijada. Deus não vai dar nada para você de mão beijada. Josué entra numa terra que ele teve que guerrear, ele teve que lutar contra pessoas, contra povos, para ele conquistar territórios. E aonde Josué lutava, Deus dava vitória para ele, é coisa tremenda. Mas chega uma certa vez na Bíblia
eles mandam poucas pessoas para lá, enfim, eles perdem a batalha. E Josué fica indignado, como é que pode? Por que perdeu a batalha? E começa a orar, e Jesus fala para ele assim, o Senhor visita ele e fala assim, ô Josué, levanta daí, por que você está clamando? Por que você está ajoelhado, prostrado? Tem pecado no meio de vocês, tem coisas erradas no meio de vocês. Então entenda uma coisa, tem momentos que a gente perde batalhas também na nossa vida. E aí a gente não entende porque perdeu a batalha, e tem pessoas que por perder a batalha ficam covardes, ficam medrosos. Não quer mais guerrear porque pensa que vai perder todas as batalhas. Mas o Senhor diz assim para nós, olha, você perde algumas batalhas sim, mas você precisa entender por que você perdeu essas batalhas. Foi porque Deus permitiu? Foi porque há algo errado comigo, com você? Por que a gente perde batalhas? São causas isoladas, separadas. Josué porque tinha o pecado, né, no meio do povo. Então Deus não deu a vitória. Deus falou, não, primeiro você vai tirar o anátema, o pecado, depois eu vou te dar a vitória. Então, a Bíblia, eu estou falando esses exemplos para você entender que é cheia de exemplos de pessoas desculpa, que perderam alguma coisa. E o que você tem perdido, irmão? Como que está seu coração? O que você tem perdido? O que você tem deixado para trás? O que tem ficado de lado na sua vida? Para e pensa. A palavra diz, irmãos, Moisés é tão tremendo que eu fico arrasada quando eu leio essa palavra. A Bíblia diz que Moisés, ele está ali guiando o povo. O homem mais manso da terra era Moisés. Ele era manso, calmo, paciente. Mas chega um momento da vida dele que o Senhor fala para ele, Moisés, eu vou dar água para o povo, porque o povo estava reclamando no deserto que estava sem água. E o Senhor falou para Moisés, Moisés, você vai tocar, você vai dar ordem à rocha. Não vai ferir. Uma hora Deus falou, fere a rocha e saiu água. Na outra vez o Senhor falou, você vai falar, vai dar ordem para a rocha. E Moisés com ira, porque ele já estava cansado. O que Moisés perdeu nessa área, nessa situação aqui? Ele já estava sem paciência. Perdeu a paz de tanto aquelas pessoas murmurarem. E ao invés de dar ordem, ele faz o quê? Ele, fere a rocha. E quando ele fere a rocha, irmãos, o Senhor fica irado, né? Fica bravo com Moisés. E Moisés deixa de entrar na terra prometida por causa dessa situação. É uma luta. É uma luta. Por isso que a gente não pode, essas perdas têm que ser evitadas na nossa vida. Se você vê que você está perdendo a sua paz, clame ao Senhor, Senhor, eu preciso de paz. Senhor, eu preciso de... Está vendo que está ficando fraco, desanimado? Senhor, me dá ânimo, renova o meu ânimo. Está vendo que está sem forças? Senhor, eu preciso da sua força em mim. Está vendo, irmãos, que não tem mais coragem? Deus, eu preciso ser corajoso. E assim você vai, irmão. Porque aqui, voltando para Jesus, eu quis falar a essas pessoas para você entender que a gente perde coisas o tempo todo. E que homens da Bíblia e mulheres perderam coisas muito importantes que prejudicaram eles uma parte da trajetória. Prejudicaram, irmão. E eu quero te mostrar essa parte aqui de Jesus, voltando para Lucas 2. Então a palavra diz que ele fica em Jerusalém. E depois os pais dele, andando no caminho de um dia, procuravam entre os parentes e conhecidos. Estavam procurando eles, irmãos. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram quase um dia. E procuravam entre os parentes e conhecidos. Muitas vezes nós estamos procurando Jesus, procurando aquilo que faltou, né? Aquela presença de Deus em nós. Porque aqui eles estavam procurando Jesus, pessoa física. Hoje a gente procura Jesus que vive em nós, irmãos. O Senhor que está dentro de nós. Então, o pai e a mãe, eles procuraram ali entre os parentes, amigos, e às vezes a gente procura em lugares errados. Às vezes a sua força, a presença de Deus, o seu novo ânimo, não vai vir no meio dos seus parentes, dos seus amigos.
Eu não estou dizendo que eles são ruins, não estou dizendo que você tem que se afastar deles. Mas eu estou dizendo que tem horas que não vai estar aonde você está procurando. Eles não vão ter para te dar. A palavra diz como não encontrar se voltaram para Jerusalém. Quando você vai para a casa de Deus, quando você entra numa igreja, irmãos, com certeza você vai encontrar aquilo que você veio buscar. Claro que você não acha Jesus só dentro da igreja. Jesus está dentro de você, no seu carro, no ônibus, andando a pé, na sua casa. Mas quando você perde essa presença, essa força, essa vontade de buscar, não adianta ficar procurando no meio dos amigos, dos parentes. Você tem que voltar ali aonde você caiu. Voltar a Jerusalém significa voltar a ir para a casa de Deus, a estar na casa de Deus, a estar na presença de Deus. Porque lá, irmão, por mais que você demore, você vai encontrar. A palavra, tem pessoas que buscam Jesus, irmão, em tanto lugar que não vai achar. Sabe? Eu estou procurando sentir a presença de Deus, mas eu vou para tantos lugares. E o Senhor está dizendo assim: volta para Jerusalém. Em Jerusalém tem presença, em Jerusalém tem comunhão. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Eles encontraram Jesus não no meio da turma, não no meio do caminho, mas lá no templo, ouvindo, falando, né? Como diz a palavra aqui, ó. Assentado no meio dos doutores, ouvindo, perguntando, interrogando. É assim, irmão. Aonde você tem buscado a presença de Deus? Aonde você tem buscado a comunhão com o Senhor? Você tem buscado ali no seu celular? Nas redes sociais? Não estou dizendo que é errado, tá? Mas aonde você está buscando encontrar a presença de Deus? Aonde você está buscando encontrar a força que não tem? Aonde você está buscando o ânimo que se perdeu? Ficando horas na internet? Saindo sempre para se divertir? Não é errado nenhuma dessas coisas. Todas elas são lícitas, todas elas são boas. Mas você está procurando no lugar errado. Quando o Senhor fala assim: entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala comigo em secreto, é ali que você vai achar o Senhor. É ali que você vai voltar a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o Pai. Pode ser quarto, pode ser banheiro, pode ser cozinha, né? A Bíblia fala quarto no sentido de um cômodo, onde você vai ali no sentido de comunhão, de um lugar que você vai poder estar só você e Ele. E é tão interessante que procurar no lugar errado faz a gente perder tempo. Eles ficaram 3 dias, irmãos, perdendo tempo, procurando em lugares errados, no meio de pessoas que não tinha nada a ver. Perderam tempo. Mas eles voltaram para Jerusalém. Quando eles entram em Jerusalém e eles procuram, eles encontram Jesus no templo. Então, na casa de Deus, você sempre vai encontrar refúgio, força, ânimo, presença do Senhor na sua vida, paz, o equilíbrio. Na casa de Deus tem pão, tem alimento, tem água que vai saciar a nossa sede, tem vida, como o pastor falou aqui de Lázaro, né? Tem vida, tem ressurreição. Na casa de Deus tem tudo isso. A palavra diz que todos o ouviam e admiravam sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele disse: por que é que me procuravas? Não sabeis se convém tratar dos negócios do meu pai? Ou seja, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui no lugar certo. Vocês me procuraram no lugar errado. Então, irmão, a melhor coisa do mundo é você procurar ter comunhão com Deus. É você procurar ter intimidade. Como que eu faço isso, pastora? Orando. Todo dia ore, converse com o Senhor. Seja minutos, seja horas. Converse com Deus, conte para Ele os seus problemas, suas necessidades. Agradeça por tudo que Ele tem feito. Medite na palavra de Deus.
casa do Senhor, né? Fique na casa de Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Tudo isso vai fazer você se aproximar do Senhor. Mas, pastor, se no meio da caminhada eu me perder de Jesus, se no meio da caminhada eu não conseguir mais perceber a presença dele no meu meio aqui, dentro de mim ou no meio onde eu estou, para tudo que você está fazendo e volta para buscar, irmão, a presença de Deus. Volta lá para a oração, volta lá para a meditação da palavra. Quando você perceber que você está frio, que Jesus não está com você, que alguma coisa está diferente, quando você perceber, não espere muito tempo. Não procure em lugares errados. Entra na casa de Deus, irmão. Entra nos átrios do Senhor com louvor, com adoração, como diz o Salmo 100. Busca clamar, orar, ler a palavra, ouvir louvor. Busca o que vai te levar para perto dele. A palavra diz aqui, eu estou encerrando. Eles não compreenderam as palavras que ele dizia. O pai e a mãe, quando ele falou, por que vocês estão me procurando? Vocês não entendem que eu tinha que estar aqui cuidando dos negócios do meu pai, ou seja, de Deus, né? Vocês não entendem que eu tinha que estar aqui, meu lugar é aqui. E aí a palavra diz que eles não compreenderam aquilo que ele estava falando. Eles não entenderam. Mas eles ficaram guardando no coração aquilo ali. E eu creio que nunca mais eles se prenderam de Jesus. Então, irmão, não sei como que você está, não sei como está a sua vida, não sei o que está faltando, mas com certeza está faltando algo, porque senão o Senhor não trazia essa palavra para nós. Não sei se está faltando para você a força, a alegria da salvação. Davi, de certa feita da vida dele, a palavra diz nos Salmos 50, se não falar a minha memória agora, 51, não me lembro agora exatamente se é 51, 50, mas ele fala assim: Senhor, torna-me dar alegria da salvação. Por causa do pecado, Davi, né? Davi pecou e ele perdeu a alegria da salvação, a certeza da salvação. E ele fala: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. Então ele foi atrás. Você tem corrido atrás daquilo que você tem perdido? Ou você está passando dias, semanas, os anos se passando e você deixou para trás muitas coisas? Como você era antes, como você é hoje? Na presença de Deus, agora eu quero falar para você. Como você era há um ano atrás, há 2 anos atrás? Como você está agora? A gente precisa caminhar com Jesus, irmão. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele disse assim, ó: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu não abandonar a gente. Mas será que nós estamos perdendo ele de vista? Estamos perdendo? Estamos andando com ele como ele está andando conosco? Porque muitas vezes, irmão, Jesus está do nosso lado, mas não percebemos. É, pastor? É. A palavra diz assim que Jesus está caminhando com 2 discípulos dele, indo para uma cidade chamada Emaús. Lucas, se não falha a minha memória, capítulo 24, está falando sobre isso. E ele está andando lá dos discípulos, os discípulos estão ali se lamentando, reclamando, mas eles não percebem que é Jesus que está caminhando com eles. Então se cumpre essa palavra: eu estou com vocês todos os dias. Mas será que vocês estão me percebendo? Será que você está percebendo que eu estou do seu lado? Será que você está percebendo que eu estou caminhando com você? E a Bíblia diz que ele vai caminhando até chegar nessa cidade chamada Emaús. E os 2 discípulos não percebem. Quando ele chama, os discípulos chamam ele para, né, entra, vamos comer aqui com a gente. Quando ele vai partir o pão, é que os discípulos percebem que era Jesus. Na hora da mesa, irmão, na hora da comunhão. Né? Um dia desse eu falei sobre mesa aqui, sobre a mesa, sobre a comunhão. Na hora do partir do pão, eles perceberam que era Jesus. Só que aí Jesus se ausentou deles para ir para outros lugares. E a palavra diz assim que eles falaram: será que não ardia no meu coração quando ele falava comigo? Que às vezes nós somos tão frios que não arde no nosso coração que ele está falando conosco. Está entendendo, irmão? Então José e Maria, eles se perdem de Jesus. E eles voltam para buscar. E eles se encontram. E Jesus vai com eles, a Bíblia diz. E você?
Como que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? O Senhor está aí do seu lado, dizendo: meu filho, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço, não temas. Mas e você? Está ardendo no seu coração quando Ele fala com você? Ou você está tão desapercebido que não entende, não vê, não consegue sentir que o Senhor está do seu lado? Se for assim, meu irmão, nessa noite é noite de cura para a nossa vida. É noite de você resgatar aquilo que você perdeu. Nós vamos orar agora. E você vai colocar, porque só você sabe. Eu estou ministrando aqui, mas só você sabe da sua particularidade. Só você sabe da sua individualidade com Deus. Então você vai apresentar para Ele e falar: Senhor, apresenta o que você perdeu. Ou Senhor, eu perdi a fé, não estou crendo mais. Senhor, eu perdi o ânimo, não tenho força para nada. Ô Jesus, eu perdi a coragem, eu ando no medo. Sabe o que foi, irmão? Seja o que for, você apresentar para o Senhor aí agora. Senhor, eu perdi a intimidade, eu não consigo ouvir sua voz, eu não consigo sentir a sua presença. O que você perdeu? Se coloque de pé que nós vamos orar. E eu quero que você apresente aí diante do Senhor, no seu coração. Enquanto eu oro aqui, você vai orar aí a sua vida, as suas causas. Ninguém precisa saber. Apresenta para o Senhor. E pede para Ele: Jesus, restitui hoje. Restitui o que foi perdido, Senhor. Restitui na minha vida o ânimo, a força, o vigor. Restitui na minha vida a alegria da salvação, Pai. Restitui na minha vida, Senhor, a comunhão, a intimidade contigo. Senhor da glória, restitui sobre mim, Senhor. Ah, Deus amado, fala com Deus nessa hora. Peça restituição. Peça ao Senhor: eu quero de novo, Senhor. Quero sentir de novo. Eu quero estar novamente. Eu quero permanecer. Peça a Deus, nós vamos orar. E eu quero que você ore aí no seu secreto. Pai, Deus da glória, poderoso, Senhor. Pai, nós oramos nessa hora, Pai. Teu povo está aí apresentando diante de Ti. Senhor, aquilo que foi perdido, aquilo que foi, meu Senhor, agora deixado para trás, aquilo que porventura, Senhor, em algum momento nós deixamos isso no esquecimento, meu Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, aqueles que perderam o ânimo, Senhor, de caminhar, o ânimo para orar, meu Pai. Aqueles que perderam o ânimo, levanta as forças nessa hora, Deus. Senhor, assim como o Senhor visitou Elias, Pai, bateu no ombro dele e falou: levanta e come, porque cumprida é o caminho, a caminhada. Fala com teus servos aqui nessa hora, Pai. Ah, Deus, fala com cada vida, meu Senhor da glória. Ah, Deus, aqueles que estão sem força, Senhor, visita as forças agora, Jesus. Dá uma injeção de ânimo, de força, Pai. Vigor, meu Pai. A tua palavra diz, Senhor da glória, que os jovens, meu Senhor, se cansarão, mas os que esperam no Senhor, Pai, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, aleluia, e não se fatigarão, Pai. Senhor, devolve, Pai, a força, Senhor, a alegria, Deus. Ah, Senhor, agora se só tem tristeza, meu Pai, traz alegria para esse coração hoje, em nome de Jesus, meu Deus, faz uma obra, faz, meu Deus, um agir poderoso em cada vida, cura as feridas, Senhor, liberta os cativos, Pai, faz o teu querer em nome de Jesus. Se está, meu Deus, faltando coragem nessa vida, Pai, o Senhor deu estratégia, deu direção, mas não tem coragem, Senhor, traz a coragem de volta, Pai, em nome de Jesus, Deus, traz a coragem de volta para essa vida, Pai, a direção, Senhor. Se perdeu a visão, oh Jesus, se perdeu a visão, meu Pai, se perdeu, Senhor, a visão daquilo que o Senhor tinha, traz de volta, meu Pai, a visão, Senhor, traz de volta, Pai. Se alguma coisa bateu o coração, meu Senhor, se alguma coisa feriu, meu Senhor da glória, cura nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós só temos a Ti, Jesus. Ah, Deus, a comunhão, a intimidade, restaura, Pai, nessa noite, Deus. Ah, Jesus, vem sobre cada vida, Espírito Santo, assopra sobre essas vidas nessa hora, meu Pai. Renova, meu Senhor, em nome de Jesus, renova cada vida, Senhor da glória. Faz o teu querer, a tua vontade, a nossa oração nessa noite. Ah, Deus, e assim nós oramos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.